A paz do Senhor, amados irmãos, fico feliz mais uma vez na presença do Senhor, estar aqui junto com vocês para compartilhar mais uma palavra abençoada desse dia, que nos edifica nossas almas. Palavra desse dia que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 1, de verso de número 4 em diante. Eu vou pular alguns versículos, irmão, porque é uma história um pouco comprida, mas é muito edificante. Então, preste atenção junto comigo, né? E junto comigo vamos ler essa palavra e entender melhor o contexto dela. Amém? Então, o texto diz assim, no capítulo 1 de Samuel, verso de número 4. Chegou, pois, o dia em Eucana ofereceu o sacrifício e deu a porção a Fenina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Sua rival afligia, que é o verso 6, né? Sua rival afligia também e a atormentava excessivamente, a ponto de lhe lançar em rosto que o Senhor a tinha tornado estéril. Verso 7. Assim fazia todos os anos, quando chegava o tempo de irem ao templo do Senhor. E desse modo a provocava. Ana chorava e não comia. Disse-lhe, pois Eucana, sou seu marido, Ana, por que choras? Verso de número 10. Ana, com o coração cheio de amargura, orou ao Senhor, derramando com piedosas lágrimas. Verso 11. E fez um voto, dizendo ao Senhor dos Exércitos: se dignares a olhar a aflição de tua serva, e te lembrares de mim, e não esqueceres da tua serva, e deres a escrava um filho varão. Até aqui, irmão. Aqui o contexto fala sobre a Ana, né, a mulher de Eucana, a qual a Ana, ela era estéril, ela não conseguia ter filho. E aqui fala também da outra mulher de Eucana, a Penina. A Penina zombava de Ana, ela ria de Ana, porque ela dava filhos para o seu marido, ela deu filhos homens, filhas mulheres, entendeu? Mas ela tirava sarro, zombava de Ana, ela humilhava Ana, entendeu? E trazendo para os dias de hoje, irmãos, a pior coisa que tem é as pessoas que nos humilham, pessoas que têm o prazer de saber que às vezes a gente não tem aquilo que ela tem, né? E elas ficam nos humilhando. Isso é algo que é uma dor no coração, na alma tremendamente, né? E não tem comparação. Então eu cito aqui o exemplo de Ana. Ana passando por toda aquela situação a qual ela vinha sendo humilhada constantemente, né? Pela sua rival, a Penina. Então, Ana, ela está angustiada, ela está desesperada, ela está numa situação totalmente complexa, principalmente da humilhação, né, irmãos? Quem é que gosta de ser humilhado? Quem é que gosta de ser maltratado, né? E a Ana tinha uma dificuldade, ela estava com a madre cerrada, quer dizer, ela não conseguia gerar filho, ela era estéril. Só que Ana chegou um dia se derramando de choro perante a Deus, né? E ela fez uma oração, né? Pedindo que Deus se lembrasse dela, que não deixasse ela passar por aquela humilhação, entendeu? Tão gravíssima que estava sendo, e que ela fez um voto com Deus, que se Deus abrisse a madre dela e desse um filho varão, ela escolheu ainda a bênção, né? E ela ainda fez esse voto dizendo que se o Senhor desse esse filho varão
para ela, ela ia entregar na casa do Senhor, para que esse filho servisse o Senhor para sempre. Então, Ana, de tanto ser humilhada, né, ela está ali, mas essa humilhação ela não é do dia para a noite, era vários anos que a Penina ela vinha humilhando Ana. Imagina, irmãos, você que está aí do outro lado, né? Talvez você já passou por essa situação centenas de vezes, ou ainda está passando, né? Ou alguém está te humilhando no teu trabalho, porque sabe fazer um serviço melhor do que o seu, né? Você não consegue alcançar aquele objetivo que você deseja alcançar, e as pessoas ficam te humilhando o tempo todo. E tu olha às vezes para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para o céu, tu pergunta para Deus o que está acontecendo? Por que as pessoas me humilham tanto? Pois a própria palavra diz que os humilhados serão exaltados lá na eternidade, mas aqui na terra a gente quer uma resposta mais rápida de Deus, né? Que Deus entre com providência mais rápido. Só que às vezes não funciona dessa maneira, né, irmão? Às vezes a gente tem que passar por esse tipo de situação, porque na verdade ninguém gosta de ser humilhado. E também a gente tem a consciência de não, nós cristãos, de não humilhar as pessoas. Se a gente está num patamar um pouco melhor, não venha humilhar o teu próximo, porque a própria palavra diz: os humilhados serão exaltados, mas os exaltados serão humilhados. Esse que é o problema, entendeu? Então, Ana, naquela aflição toda de anos e anos sendo humilhada, isso machuca o coração de qualquer ser humano na face da terra, entendeu? Mulher, homens, criança, né? Isso traz um problema psicológico, uma depressão gigantesca na vida da pessoa, né? Só que Ana usa a sua fé. Ana chega um momento que ela não aguenta mais, ela começa a chorar, ela vai para o templo, ela é chamada até por Eli, o sacerdote da época, de embriagada, né? Porque ela só sussurrava com as palavras, então ele achava que ela estava bêbada, né? De tanto sofrimento que ela tem. Às vezes as pessoas acham que tu tá bêbado, drogado, embriagado, mas que nada, você está passando por um sofrimento, você está passando por uma depressão, né? De ser humilhado pelas pessoas. E você não aguenta mais isso. Né? Ninguém aguenta receber tantas humilhações por tanto tempo, por longo tempo. Aí muitas vezes Deus está provando a sua fé, né? Mas mesmo assim, a nossa natureza, ela não aceita. O nosso psicológico, ela não aceita passar por esse tipo de luta, entendeu? Nós queremos uma resposta imediata. Que Deus livre nós dessa humilhação e que mostre para a pessoa que está nos humilhando, para humilhar ela também. Mas as coisas não funcionam dessa maneira assim, tão rapidamente às vezes, né? E daí o que acontece? A Ana, ela buscou um recurso que está na fé. Então ela faz um voto diante de Deus. E nesse voto, ela apresenta para Deus que se Deus der um filho varão para ela, um filho homem, ela entregaria esse filho a Deus. Ela consagraria totalmente esse homem a Deus, né? E nós conhecemos a história que Deus deu esse filho para Ana, né? E esse filho de Ana era Samuel, e depois tornou-se um grande profeta de Israel, né? Então, olha a glória que Ana depois teve, né? Ela foi exaltada, teve o filho Samuel. Samuel foi um grande profeta de Deus. E não vejo nenhum dos filhos de Penina sendo profeta de Deus, sendo homens de Deus. Não vejo nenhum desses aí. Então, a Ana, quando ela se humilha na presença de Deus e pede a misericórdia, né, e faz o voto com Deus, um voto de maneira sincera, com choro na alma, com choro, lagrimejando fortemente, então chega um período que Deus diz: não, agora eu vou te dar a bênção, vou te dar a vitória. E muitas vezes, e nós, irmãos, qual é o voto que nós fizemos com Deus? Entendeu? Para deixarmos de ser humilhados pelas pessoas. É que, na verdade, muitas vezes a gente quer um tipo de uma vingança, né? Que Deus nos exalte para vingarmos daquela pessoa.
Ana se sentia semelhantemente assim, mas ela não queria uma vingança, porque a outra estava humilhando ela, estava, né, irritando ela porque tinha filhos. O próprio marido tratava bem melhor a Penina do que a Ana, apesar que amava a Ana também, mas a mulher que dava filhos para o homem naquele tempo era mais cortejada pelo marido. E isso a Ana sofria na pele, né? Que não era assim tão importante para o marido, entendeu? Mas Deus veio, teve misericórdia da Ana, deu Samuel para Ana. Ana se regozijou, né? Até ela glorificou a Deus muito, chorou muito, entregou Samuel na casa de Eli, né? Na casa do sacerdote, e ali o Samuel veio aprendendo a ser um sacerdote de Deus e depois um profeta na presença de Deus. E nós, irmãos, nos dias de hoje, atualmente, quem é que vem te humilhando? O diabo está te humilhando? As pessoas que estão no teu trabalho, na escola, na rua, ou as pessoas da tua casa, elas estão te humilhando e existe alguma coisa que elas têm a mais do que tu e você não consegue alcançar, está no mesmo patamar para não ser humilhado? O que você está fazendo? Porque eu entendo, irmãos, eu entendo porque eu também sou ser humano, né? Eu também já passei por diversas humilhações, tanto no trabalho como na rua, com amigos, entendeu? Pessoas que não tiveram um pingo de respeito, um pingo de amor ao próximo, entendeu? Humilharam mesmo na frente de todo mundo, gerando um constrangimento, né? Isso até é crime, entendeu? A pessoa que constrange a outra é danos morais, entendeu? Então, não se faz esse tipo de coisa. Mas o cristão, ele tem a quem recorrer. Ele tem a Deus para recorrer. Só que às vezes Deus não dá a resposta imediata quando a pessoa faz a oração. Leva um certo período, um certo tempo, porque na verdade no tempo de Deus é que ele vai te exaltar. E quando chega esse tempo, aí você vai entender todo o processo que aconteceu com você, para que chegar naquele período onde que Deus vai te exaltar, aqui na terra mesmo. E daí você diz, agora eu entendi, porque tudo há um propósito, entendeu? Se você está sendo humilhado de alguma maneira, dói, eu sei que dói. A nossa natureza que temos, entendeu? Nós não temos sangue de barata, nós não somos super-homens, nós não somos Jesus para ser perfeito, entendeu? Nós somos criaturas normais, temos sentimentos, entendeu? E quando esses sentimentos são feridos, a gente reage chorando, reclamando, entendeu? O tempo todo, porque estamos sofrendo. Ainda mais uma humilhação, que alguém tem um poder sobre você que você não consegue reagir contra aquele poder que a pessoa tem. Mas aprendemos na palavra de Deus, como Ana, que ela recorreu para o Senhor várias e várias vezes, e numa dessas Deus respondeu a oração dela. Porque a Ana ela fez uma oração sincera. Ela pegou e botou toda a ansiedade que ela tinha, toda a humilhação que ela tinha passado, ela lançou aos pés do Senhor e fez um voto ainda por cima, fazendo uma promessa diante de Deus. Depois ela cumpriu, porque Deus cumpriu com ela. Mas ela fez uma oração sincera e Deus responde a oração de Ana. E com isso a Ana obtém a vitória e entende o mistério que Deus tinha com ela. Que na verdade, através dessa mulher estéril, Deus, através de um milagre, né, dá um filho para ela, e desse milagre surge o profeta Daniel, um dos grandes, maiores profetas da Bíblia, né, que ali profetizou para o povo de Israel por muitas e muitas vezes, e está citado o nome dele aqui na Bíblia. E nós, irmãos, né, qual é a vitória que você deseja ter para que não seja mais humilhado? Qual é a perseguição que você está sofrendo, né? Que você quer que Deus interve, né? Tenha essa intervenção para que você não sofra mais isso, né? O que você está precisando? Porque, irmão, dói. A pessoa, quando ela é humilhada, quando ela é julgada,
quando as pessoas não entendem o problema dela, né? Ela vai entrar em depressão, e a palavra depressão, ela não é boa para os dias atuais, entendeu? Então, por isso que as pessoas elas se apegam muito a mensagens motivacionais, né? Elas vão muito mais pela emoção do que pela razão. E às vezes ali elas acabam se comprometendo. Mas isso não é culpa delas, é porque elas estão passando por problemas de humilhação, problemas de não entenderes, as pessoas não, por exemplo, se tu não consegue entender o teu próximo, por quê? Como é que tu vê ele? Tu vê ele como tu é melhor do que ele? Não há ninguém melhor do que ninguém, irmãos. Única coisa, todos nós somos iguais perante Deus, tanto rico como pobre, entendeu? O único problema, irmãos, é que, por exemplo, assim, ó, tem pessoas que, por ter um pouco a mais do que nós, elas nos tratam, na verdade, como números e não como seres humanos. Seres humanos, o pobre trata o outro como humano, mas os ricos não têm essa mania mais de, como os dias de hoje, não tem mais essa mania de tratar o humano como humano. Eles tratam o ser humano como um número, um CPF lá. Ah, chama o CPF X aqui para trabalhar aqui, se ele não quiser, chama o outro, né? Eles tratam a gente dessa maneira. E dói no coração, dói na alma, dói no psicológico, dói no nosso cérebro, dói na nossa mente, atormenta a nossa cabeça, martela dia e noite. E o que devemos fazer, irmãos, nessa situação? Dobrar o nosso joelho e orarmos a Deus para que isso seja encerrado, acabado, eliminado, né? Como Ana fez. Ana foi, dobrou o joelho e ainda fez um voto, que daí chamou mais atenção de Deus ainda, entendeu? Muitas vezes você está passando por esse procedimento e o conselho que a palavra de Deus te dá, dobre o joelho como Ana fez e faça uma oração sincera perante Deus. E se você tiver um desejo no coração de cumprir um voto com Deus, né? Não sei qual é o voto que tu queira oferecer a Deus, mas que seja um voto sincero, nada daquilo de barganhar com Deus, né, irmão? Pelo amor de Deus. Não barganhe com Deus, ó, se tu me der isso, eu te dou aquilo, ou aquilo outro, entendeu? Não faça nada com Deus por troca, entendeu? Tipo assim, ora, interceda, faça o voto com Deus sim, né? Mas que eu quero dizer assim, não toque trombeta na hora de fazer o voto com Deus, faça de maneira oculta, que Deus, ele vai ver, não precisa as outras pessoas ver, entendeu? Para saber, a irmã, o irmão tal, foi lá e doou uma quantia em dinheiro, ou ajudou fulano de tal lá com um sacolão, para que tu não venha tomar um tipo de glória que não te pertence, mas sim que essa glória, Deus em oculto veja e ele mesmo receba essa glória, porque quando a pessoa receber a bênção lá, ela mesma vai glorificar a Deus e teu nome tu não vai deixar de ser, tu vai deixar de tocar trombeta, né? Porque muitas vezes nós queremos esse ego para nós, né? E esse ego não pertence a nós, pertence a Deus. Então, o conselho que a palavra nos dá hoje, no dia de hoje, esse conselho, de dobrarmos nosso joelho, ou você faz uma oração simples, em pé mesmo, não interessa como você fizer, Deus vai te ouvir. Ele está com os ouvidos atentos a quem derrama seu coração de maneira sincera na sua presença. E Ele está com vontade, Deus está com vontade de ceder o desejo do teu coração. Mas é esse tipo de desejo aí que Deus quer conceder. Deus quer te exaltar na terra, mas dessa maneira, com essa sinceridade, entendeu? Então chega para Deus e fala de maneira sincera, sem barganha, entendeu? Porque a barganha é uma das piores coisas que Deus mais abomina. Quando você fala com Deus e tem segundas intenções. E nosso propósito não é esse, ter segundas intenções com Deus. A nossa propósito é ter uma comunhão com Deus sincera. Entendeu, irmãos? Como Ana se sentia oprimida, então ela foi ter uma conversa sincera com Deus. Ela derramou a alma dela perante a oração dela. Ela foi até julgada por isso. Até na hora de orar ela foi humilhada.
Ele disse, ah, estás embriagada, a mulher só está sussurrando isso e aquilo, né? Achou que ela estava bêbada, chapada de cachaça, mas que nada, ela estava com aquele sofrimento, né? Mas Deus conhecia o coração de Ana e sabia que ela não estava embriagada coisa nenhuma, e Deus ouviu a oração sincera de Ana e deu a vitória para ela. Assim como você espera a vitória de Deus, faça uma oração sincera, irmão. Derrame perante a presença de Deus. Ah, irmão, mas eu tenho problema A, B, C de orar, eu tenho dificuldade. Irmãos, às vezes 3, 4 palavras, irmãos, que você ora, às vezes em espírito mesmo na sua mente, ou você se tranca no quarto com a oração que Jesus nos ensinou, né? Em oculto o Pai vai te ver. Dobra o teu joelho lá, só chora, entendeu? Ou só glorifica a Deus, né? Porque Deus conhece o teu problema. Ele conhece. Ele esquadrinha você por dentro e por fora. E Deus está disposto para te dar a vitória, para acabar com essa humilhação que você está passando, para acabar com esse teu sofrimento, para que lá na frente, quando você receber a vitória, você dê o testemunho dela, né? Para que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado perante as nações e multidões do que Deus fez na sua vida. Quantas e quantas pessoas a gente já ouviu, tanto na internet como nas igrejas, dando esse tipo de testemunho, que foram humilhados, mas oraram de maneira sincera e receberam a vitória, assim como Ana também recebeu, entendeu? Porque não existe nada mais doloroso, irmãos, do que ser humilhado por vários dias, que derá anos, né? E você ali querendo ter uma resposta da parte de Deus e não acaba obtendo, é porque você não faz a oração correta, você não faz uma oração sincera. Você às vezes tenta barganhar, falar isso, falar aquilo, em troca disso, em troca daquilo, entendeu? E acaba não recebendo, porque não, a própria palavra diz, né? Não recebeis o que quereis porque orais errado. As pessoas elas intercedem a Deus de maneira errônea. Então, tipo assim, ó, por que errônea? Porque começa a barganhar por Deus. Ah, Senhor, se tu me der vitória X, eu contribuo tanto, dou tanto para a igreja, dou isso, dou aquilo outro, entendeu? Né? Se tu me der isso. Mas primeiro tu me dá, depois eu te dou. Né? Então, irmãos, a vitória numa circunstância dessa está numa oração sincera perante Deus. Se você vir com segundas intenções, Deus não vai te ouvir. Agora, se você vir de maneira sincera, como Ana veio, porque, sim, claro, é duro, né? Se eu for citar aqui, né, eu acredito que vocês aí do outro lado que estão ouvindo essa mensagem já passaram por isso, tem centenas de testemunhos e algumas pessoas, muitas pessoas estão passando por isso nesse momento agora. Diz aí nos comentários quem é que está passando por um momento de humilhação nessa situação, nesse momento, nesse justo horário agora, entendeu? Então, o segredo da vitória, irmão, é ter uma oração sincera perante a presença de Deus, assim como Ana fez, e daí você sair dessa situação e se alegrar no Senhor. Depois, né, a Ana entregou Samuel lá na casa de Deus e a Ana regozijou o resto da vida dela, ela regozijou pela vitória que ela teve lá. Teve um encontro com a felicidade a partir do momento que Deus deu a vitória e ela teve uma oração sincera. Então tenha uma oração sincera na presença de Deus, como Jesus nos ensinou, entre no teu quarto, em oculto o Pai te vê. Se tu receber a vitória, se fizer algum voto, faça de maneira oculta, né, sem que ninguém precise saber, porque o Pai, Deus, ele vê ocultamente o que tu faz e vai te recompensar por isso. Né? Não é o homem que vai te recompensar, não é. Se o homem te recompensar, pode ter certeza que foi Deus que deu ordem para ele fazer isso. Amém, irmãos? A palavra de Deus hoje era essa. Vou encerrar por aqui. Quem gostou, dá um amém, dá um joinha, dá um like na nossa página, no nosso canal, faz um comentário aí, né? Compartilha essa mensagem, porque é uma mensagem poderosa aos nossos corações
e com certeza muitas pessoas vão ser beneficiadas através dessa palavra. Vou fazer uma oração nesse momento, aqui, abençoando a sua vida, né? Para que a graça de Deus entre com providência e você receba a vitória. Amado Deus eterno Pai, em nome do teu Filho, Senhor Jesus Cristo, acabei de ministrar a tua palavra sobre a mensagem de Ana, que recebeu a vitória depois de tantas aflições, tantas humilhações que ela passou. Quantos irmãos estão passando na mesma situação que Ana se encontra, Senhor? Pela tua graça, pela tua misericórdia, eu te peço, Senhor, que entre com providência e dê a vitória através do momento que eles fizerem uma oração sincera perante a tua presença, e que eles venham dar o testemunho aqui no meu canal, aqui nesse canal onde nós criamos juntos, com a palavra de Deus. Então essa é a minha oração de vitória para esses irmãos que estão passando por essa situação, como eu já passei centenas de vezes, e venci essa luta para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus eu entrego. Amém. É isso aí, irmãos. Siga nós, compartilhe.